Você já se perguntou como saber de verdade se o Espírito Santo está em você? E se eu te dissesse que existem sinais profundos e muitas vezes silenciosos que revelam a presença do Espírito Santo em sua vida? Sinais que podem transformar sua realidade, trazer clareza para suas decisões e preencher seu coração com uma paz que o mundo não pode oferecer? Imagine por um momento que, ao longo deste vídeo, você descobrirá algo poderoso e oculto, algo que poucos conhecem, mas que tem o potencial de revolucionar sua fé e sua conexão com Deus. E se eu te dissesse que o Espírito Santo já está agindo em você, mesmo que você ainda não tenha percebido? A história da fé cristã é marcada por homens e mulheres que experimentaram transformações radicais, mudanças que só podem ser explicadas pela ação do Espírito Santo. Hoje, em um mundo que parece nos afastar de tudo o que é espiritual, essa mesma pergunta continua ecoando. Como ter certeza de que o Espírito Santo está operando em nós? Neste vídeo, vamos mergulhar em sinais profundos que comprovam a presença do Espírito Santo em sua vida. Do primeiro ao último ensinamento, cada sinal vai te surpreender e te levar a refletir profundamente. Mas preste atenção. O último sinal é o mais importante de todos. Aqui está a promessa. Ao final deste vídeo, você não apenas entenderá como o Espírito Santo age em sua vida, mas também sentirá uma conexão mais profunda com Deus. Você descobrirá que Ele está mais perto do que você imagina, guiando, transformando e preparando você para uma vida plena e cheia de propósito. Antes de começarmos, quero te fazer um convite especial. Comente abaixo: Espírito Santo, guia-me. Essa simples frase é um compromisso de fé, um sinal de que você está aberto para receber o que Deus tem para você hoje. E não se esqueça de curtir este vídeo. Ao fazer isso, você ajuda o YouTube a levar esta mensagem a mais pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Você sabia que muitas pessoas usam este canal como um apoio espiritual, especialmente aquelas que não têm uma igreja perto de si? Por isso, sua participação é tão importante. Se você ainda não é inscrito, clique no botão e junte-se a esta comunidade de fé. E se já é inscrito, parabéns! Você faz parte de um grupo que busca crescer espiritualmente e se aproximar de Deus. Agora prepare-se, porque o primeiro sinal que vamos explorar é um dos mais transformadores, a mudança de prioridades. Quando o Espírito Santo está em você, ele reordena o que realmente importa, e isso pode ser a chave para desbloquear uma bênção poderosa em sua vida. Vamos começar? 1. A transformação de prioridades. Você já parou para pensar por que certas coisas que antes pareciam tão importantes agora não têm mais o mesmo peso em sua vida? De repente, as ambições materiais, a busca incessante por status, até mesmo a necessidade de estar sempre certo em discussões, parecem pequenas, quase insignificantes. Isso acontece porque algo dentro de você começou a mudar. Não é uma mudança brusca ou forçada, mas uma transformação silenciosa e profunda. Quando o Espírito Santo toma lugar no seu coração, ele reordena suas prioridades sem que você sequer perceba. E de repente, aquilo que antes era o centro da sua vida perde o brilho, e o que é eterno passa a ganhar espaço. Assim como uma árvore que se inclina naturalmente em direção à luz, o seu coração começa a se inclinar para as coisas que verdadeiramente importam. E essa luz, que antes estava distante, agora é o foco da sua vida. A Bíblia nos lembra disso em Romanos, capítulo 8, versículo 5. Os que vivem segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. É uma inclinação natural, um desvio gradual, mas intencional, que te conduz a uma nova visão do que realmente vale a pena. Esse redirecionamento de prioridades não é uma perda, mas um ganho.
As coisas que antes ocupavam sua mente agora parecem tão superficiais. Você se pega trocando noites de ansiedade sobre o futuro por momentos de paz na presença de Deus. E isso não significa que você abandona seus sonhos e ambições, mas que o Espírito Santo transforma o motivo por trás deles. Agora, o sucesso é medido de maneira diferente, não pelo que você conquista, mas pelo quanto você pode servir. A verdadeira mudança não está no que você faz, mas no porquê você faz. Essa transformação nas prioridades não acontece apenas nas grandes decisões da vida, mas também nas pequenas. Aquelas discussões acaloradas que antes drenavam sua energia não parecem mais valiosas. Você percebe que ganhar uma discussão não traz paz, mas aprender a ouvir e a se colocar no lugar do outro, sim. Deixar de lado pequenas ofensas, ser mais gentil quando ninguém está vendo, se preocupar mais com o impacto do que com o ego, tudo isso começa a brotar como frutos de uma árvore que está sendo nutrida pelo Espírito Santo. A transformação não é um evento único, ela é contínua. A cada novo dia, a cada nova situação, o Espírito vai moldando o seu coração para que ele se pareça mais com o de Cristo. E essa mudança, embora sutil, é tão profunda que você começa a viver com um propósito diferente. Não é mais sobre o que você pode conquistar para si, mas sobre o que você pode oferecer ao mundo. O Espírito Santo faz com que seu desejo por reconhecimento pessoal diminua e, em seu lugar, cresce uma vontade de ser parte de algo maior, algo eterno. Essa transformação de prioridades é um dos sinais mais claros de que o Espírito Santo está em você. Não porque você força essa mudança, mas porque ele transforma o seu coração de dentro para fora, sem que você precise lutar contra seus desejos antigos. 2. O desejo incessante por comunhão com Deus. Você já sentiu um vazio que nada neste mundo parece preencher? Um anseio profundo por algo maior, algo que transcende as distrações e os prazeres passageiros da vida? Esse desejo incessante de estar em comunhão com Deus não nasce de você mesmo. É o Espírito Santo agindo dentro do seu coração, te impulsionando a buscar mais da presença de Deus. Assim, como uma planta que cresce em direção ao sol, o seu coração começa a se inclinar naturalmente para a luz divina. Essa fome espiritual, que muitas vezes surge sem explicação, é um dos sinais mais claros de que o Espírito Santo está trabalhando em sua vida. Não se trata de uma obrigação ou de um ritual religioso. É muito mais profundo que isso. De repente, orar não é mais um fardo, mas um alívio. Ler a palavra de Deus não é mais uma tarefa, mas um privilégio. Você sente que a cada momento em que se afasta, algo em você fica incompleto. E essa sensação te chama de volta, te atrai para o lugar de intimidade com Deus. O Salmo 42, versículo 1, descreve essa sede espiritual de maneira perfeita. Assim como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Você começa a perceber que só há um lugar onde sua alma encontra descanso, na presença de Deus. Esse desejo incessante por comunhão não é motivado por medo ou pela necessidade de cumprir uma regra. É o Espírito Santo acendendo em você um amor tão profundo, tão irresistível, que você simplesmente quer estar perto de Deus. E esse desejo invade suas manhãs, suas noites, seus momentos de silêncio. Mesmo em meio à correria do dia a dia, você se pega pensando em Deus, desejando estar mais próximo, ansiando por ouvir sua voz. Não importa onde você esteja ou o que esteja fazendo, essa sede te acompanha como um lembrete constante de que sua alma só encontra descanso nele. O Espírito Santo cria em você uma inquietação saudável, um descontentamento com o vazio das distrações do mundo.
Você começa a notar que aquilo que antes te entretinha, seja a busca por bens materiais, o desejo por reconhecimento ou até as pequenas distrações diárias, agora parecem superficiais. Nada disso satisfaz. É como se houvesse um chamado constante, uma voz suave e persistente que te diz: venha mais perto. E você sabe que não há nada neste mundo que possa substituir esse chamado. Essa fome por Deus se reflete não apenas nos momentos de oração, mas em toda a sua vida. Suas conversas começam a mudar. Você fala mais sobre o que Deus está fazendo em sua vida e menos sobre as coisas triviais que antes dominavam suas palavras. As músicas que você ouve, os livros que você lê, tudo começa a refletir esse desejo por comunhão. Não é algo que você força. É algo que simplesmente acontece porque o Espírito Santo está te guiando para mais perto de Deus. E quanto mais você responde a esse chamado, mais a sua alma se satisfaz. Mas a beleza desse desejo incessante é que ele nunca se esgota. Quanto mais você experimenta da presença de Deus, mais você deseja. E esse ciclo de fome e satisfação é o que mantém sua vida espiritual em constante crescimento. Você nunca chega a um ponto onde pensa: isso é suficiente. Pelo contrário, a cada nova experiência com Deus, você percebe que há muito mais a ser explorado. E esse desejo contínuo é uma prova viva de que o Espírito Santo está em você, te atraindo, te conduzindo, te levando a um nível mais profundo de intimidade. Essa busca, essa fome, essa sede não é um sinal de falta, mas de plenitude. É o Espírito Santo revelando que a verdadeira satisfação não está nas coisas que você pode alcançar ou conquistar, mas em estar em comunhão constante com o Deus que te criou, te conhece e te ama. 3. O Espírito Santo ensina o caminho da sabedoria. Em algum momento da vida, todos nós enfrentamos decisões que parecem impossíveis de resolver. Dilemas que não podem ser simplificados em escolhas de certo ou errado, mas que exigem um discernimento que vai além da lógica humana. É nesses momentos que você percebe algo diferente. Uma clareza que surge quase como uma voz interior, iluminando o caminho. Essa sabedoria não vem de sua própria experiência ou conhecimento. É o Espírito Santo guiando seus passos. O que antes parecia uma muralha intransponível, agora é visto com novos olhos, porque o Espírito Santo ensina o caminho da sabedoria. Essa sabedoria não é intelectual ou limitada ao raciocínio lógico. Ela é profunda, intuitiva e muitas vezes contrária às expectativas do mundo. É aquela pequena convicção no coração que diz para esperar quando todos estão com pressa, ou para agir quando todos aconselham cautela. Provérbios, capítulo 2, versículo 6, nos lembra: porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Quando o Espírito Santo habita em você, essa sabedoria celestial passa a fazer parte das suas decisões, guiando você por caminhos que, à primeira vista, podem parecer confusos, mas que revelam a direção perfeita de Deus. Essa sabedoria vai além das grandes decisões da vida. Ela se manifesta nas pequenas escolhas cotidianas. Ela te ajuda a escolher as palavras certas em uma conversa difícil, a identificar oportunidades que outros não enxergam e até a reconhecer o momento certo de silêncio. Não é apenas sobre saber o que fazer, mas sobre entender o porquê de cada escolha. O Espírito Santo te dá a habilidade de ver além das aparências, de perceber o coração das questões e das pessoas. Essa é a verdadeira sabedoria, que não se limita à superfície, mas enxerga profundamente. O Espírito Santo te ensina também a ouvir antes de falar. A sabedoria dele muitas vezes se revela no silêncio, na paciência, na espera. Quando o
mundo grita por respostas rápidas. O Espírito Santo te guia a uma reflexão mais profunda. A sabedoria que ele oferece não é uma solução imediata para todos os problemas, mas uma compreensão maior do propósito de Deus em cada situação. E quando você aprende a confiar nessa sabedoria divina, percebe que não precisa ter todas as respostas, porque o Espírito Santo te orienta a cada passo. Essa orientação divina se manifesta em momentos de crise, quando você se vê encurralado por opções que parecem todas ruins. Mas de repente surge uma solução que você não havia considerado, uma saída que apenas o Espírito poderia revelar. É o Espírito Santo que te capacita a pensar de forma criativa, a encontrar soluções em lugares inesperados e a agir com coragem em momentos de incerteza. O mundo pode chamar isso de instinto, mas você sabe que é algo maior. É o Espírito Santo te ensinando o caminho da sabedoria, e essa sabedoria traz paz, mesmo em meio ao caos. Quando as circunstâncias parecem fora de controle, o Espírito Santo te dá a certeza de que você está no caminho certo. Ele te capacita a tomar decisões que podem não ser as mais populares ou compreensíveis aos olhos dos outros, mas que refletem a vontade de Deus para a sua vida. E com essa certeza vem a paz que excede todo entendimento, porque você sabe que está sendo guiado por algo maior do que você mesmo. Essa sabedoria é, em última análise, a manifestação do cuidado de Deus por você. Ele não te deixa sozinho para navegar pelos mares incertos da vida. O Espírito Santo é aquele que está ao seu lado, pronto para te mostrar o caminho quando tudo parece escuro. E quanto mais você se rende à sua orientação, mais você descobre que essa sabedoria está disponível em cada momento, esperando para ser acessada e aplicada em sua vida. 4. A convicção e sensibilidade ao pecado. Há um momento em que, sem aviso, o que antes parecia normal ou aceitável começa a incomodar de maneira profunda. Palavras que você costumava dizer, atitudes que eram corriqueiras, comportamentos que antes passavam despercebidos. Agora tudo isso gera um desconforto. Não é uma culpa opressora, mas uma convicção clara e persistente. Esse sentimento não nasce de um julgamento externo, mas de algo muito mais profundo. O Espírito Santo está te sensibilizando ao pecado, revelando áreas da sua vida que precisam ser transformadas. O que antes parecia trivial, agora pesa em sua consciência de maneira inegável. Essa convicção não é para te condenar, mas para te libertar. Jesus disse em João, capítulo 16, versículo 8, que o Espírito viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo não apenas te mostra onde você erra, mas também te conduz para o caminho da justiça. Essa sensibilidade é como uma luz que ilumina os cantos escondidos do seu coração, revelando áreas que você nem sabia que precisavam de mudança. Não é um processo fácil, mas é absolutamente necessário para quem deseja viver em comunhão com Deus. O Espírito Santo não permite que o pecado seja ignorado ou minimizado. Ele te mostra a gravidade de cada pequena escolha errada, mas faz isso com uma ternura que te convida à transformação. Não é uma condenação fria, mas um chamado amoroso para ser melhor, para ser mais como Cristo. Você percebe que não se trata apenas de grandes pecados. É sobre as pequenas atitudes diárias que você antes nem notava. Talvez seja uma palavra ríspida dita no calor do momento, ou uma pequena mentira que você justificou como inofensiva. O Espírito Santo te faz perceber que cada detalhe importa e que até os menores desvios podem te afastar do caminho que Deus traçou para você. Essa sensibilidade ao pecado é uma ferramenta poderosa de crescimento espiritual. A cada vez que você sente o peso da convicção, há uma oportunidade de mudança,
de arrependimento e de renovação. O Espírito Santo não te acusa, ele te transforma. E essa transformação começa quando você responde à sua voz, aceitando o chamado para se afastar do que é errado e se aproximar daquilo que é justo. Você começa a entender que o pecado não é apenas uma questão moral, mas uma questão de relacionamento. Cada pecado é uma barreira entre você e Deus, e o Espírito Santo está sempre te chamando para derrubar essas barreiras, para que você possa experimentar uma comunhão mais profunda com o Pai. Com o tempo, essa sensibilidade se torna cada vez mais aguçada. Aquilo que antes passava despercebido, agora se destaca de forma clara. Você começa a perceber que o Espírito Santo não só te convence do pecado, mas também te capacita a evitá-lo. Ele não apenas aponta o problema, mas te dá a força para superá-lo. E quando você se rende a essa convicção, a libertação vem. O pecado perde seu poder e em seu lugar surge a liberdade de viver uma vida alinhada com a vontade de Deus. Essa sensibilidade ao pecado não é um fardo, mas uma bênção. É o Espírito Santo te conduzindo a uma vida de santidade, não por imposição, mas por amor. Quanto mais você responde a essa convicção, mais você experimenta a liberdade e a paz que só podem ser encontradas em uma vida de obediência a Deus. 5. O fruto do Espírito em sua vida. Você já percebeu mudanças em seu caráter que parecem vir de uma fonte além de você mesmo? Uma paciência que antes não existia, uma bondade que flui naturalmente, ou uma paz que persiste mesmo em meio ao caos? Essas transformações não são obra do acaso, elas são o fruto do Espírito Santo operando em sua vida. Em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, a Bíblia nos diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas características não são simplesmente virtudes que você decide cultivar. Elas são evidências da presença do Espírito Santo em você. Imagine uma árvore que, ao ser regada e cuidada, naturalmente produz frutos. Da mesma forma, quando o Espírito Santo habita em você, ele começa a produzir esses frutos em sua vida. E o mais incrível é que isso acontece de maneira orgânica, sem que você precise forçar ou fingir. O amor que você sente pelos outros, mesmo por aqueles que são difíceis de amar, não vem de você. É o Espírito Santo te capacitando a amar como Cristo amou. A alegria que você experimenta, mesmo em meio às dificuldades, não depende das circunstâncias. É uma alegria que transcende a lógica humana, enraizada na presença de Deus. A paz que você sente, mesmo quando tudo ao seu redor parece desmoronar, é uma paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4, versículo 7. É o Espírito Santo te lembrando que, independentemente das circunstâncias, você está seguro nas mãos de Deus. E quanto à paciência, aquela capacidade de esperar sem se desesperar, de suportar as provações sem perder a esperança, é mais um sinal do Espírito Santo em ação. Ele te ensina a confiar no tempo de Deus, mesmo quando o seu relógio interno está gritando por respostas imediatas. A benignidade e a bondade que fluem de você não são resultado de esforço humano, mas do Espírito Santo moldando seu coração para refletir o caráter de Cristo. Você começa a tratar os outros com uma gentileza que não é natural para você, mas que é natural para Ele. A fidelidade é outro fruto poderoso. Quando o Espírito Santo está em você, ele te capacita a ser fiel em suas promessas, em seus relacionamentos e em sua caminhada com Deus. Você percebe que sua palavra tem peso e que sua integridade é um reflexo da fidelidade de Deus. A mansidão e o domínio próprio completam a lista, mostrando que o Espírito Santo está transformando até mesmo suas reações mais impulsivas.
Você começa a responder com calma em situações que antes te tirariam do sério e a exercer autocontrole em áreas onde antes era dominado por hábitos ou desejos. O fruto do Espírito não é algo que você pode fabricar. É algo que flui naturalmente quando você permite que o Espírito Santo trabalhe em sua vida. E cada fruto é uma evidência clara de que ele está presente, transformando você de dentro para fora. Essa transformação não acontece da noite para o dia, mas é um processo contínuo. Quanto mais você se rende ao Espírito Santo, mais esses frutos se tornam evidentes em sua vida. Eles não apenas abençoam você, mas também impactam aqueles ao seu redor, mostrando-lhes o poder transformador de Deus. 6. A capacidade de discernir a vontade de Deus. Você já se encontrou em uma encruzilhada, sem saber qual caminho escolher? Ou já enfrentou uma decisão tão complexa que parecia impossível discernir o que Deus queria para você? Se a resposta é sim, saiba que o Espírito Santo está ao seu lado para te guiar. Um dos sinais mais poderosos da presença do Espírito Santo em sua vida é a capacidade de discernir a vontade de Deus, mesmo em situações que parecem nebulosas ou confusas. A Bíblia nos diz em Romanos, capítulo 12, versículo 2: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa renovação da mente é obra do Espírito Santo. Ele te capacita a ver além das aparências, a entender os propósitos de Deus e a tomar decisões alinhadas com a sua vontade. Mas como isso funciona na prática? O Espírito Santo age como um guia interior, uma voz suave que te orienta mesmo quando o caminho parece incerto. Ele não grita nem impõe. Ele sussurra, convidando você a confiar e a seguir. Essa orientação pode vir de várias formas, através de uma paz interior que confirma uma decisão, de uma passagem bíblica que parece saltar aos seus olhos, ou até mesmo de um conselho sábio de alguém que caminha com Deus. O discernimento espiritual não é sobre adivinhar o futuro ou ter todas as respostas. É sobre confiar na orientação do Espírito Santo, mesmo quando você não consegue ver o quadro completo. É como caminhar em um quarto escuro com uma lanterna. Você não vê todo o ambiente, mas a luz te guia passo a passo. O Espírito Santo é essa luz, iluminando o caminho à sua frente. Um exemplo bíblico poderoso disso é a vida de Paulo. Em Atos 16, vemos o apóstolo sendo impedido pelo Espírito Santo de pregar na Ásia, mesmo que parecesse uma decisão lógica. Em vez disso, o Espírito o guiou para a Macedônia, onde grandes portas se abriram para o Evangelho. Paulo não tinha todas as respostas, mas ele confiou na orientação do Espírito, e isso fez toda a diferença. O Espírito Santo também te ajuda a discernir a vontade de Deus através da palavra. Ele ilumina as Escrituras, trazendo clareza e aplicação prática para a sua vida. Quando você lê a Bíblia com o coração aberto, o Espírito Santo transforma aquelas palavras em direção pessoal, mostrando como elas se aplicam às suas circunstâncias específicas. Além disso, o Espírito Santo te dá sabedoria para tomar decisões que honram a Deus. Ele te ajuda a pesar as opções, a considerar as consequências e a escolher o caminho que mais glorifica o Senhor. Essa sabedoria não é humana, é divina, e ela te capacita a enxergar além das limitações do seu próprio entendimento. Mas e quando você ainda não tem clareza? Quando a resposta parece demorar? É aí que o Espírito Santo te ensina a esperar. Ele te lembra que o tempo de Deus é perfeito e que, às vezes, a melhor decisão é não tomar nenhuma decisão até que Ele te dê a direção certa. Essa espera não é passiva, é ativa, cheia de oração, confiança e expectativa.
A capacidade de discernir a vontade de Deus é um presente do Espírito Santo, mas também é um processo que se desenvolve à medida que você caminha com Ele. Quanto mais você busca a Deus, mais sensível você se torna à sua voz. E quanto mais você obedece, mais clara se torna a sua direção. Se você deseja discernir a vontade de Deus com mais clareza, peça ao Espírito Santo que renove sua mente e abra seus olhos para enxergar o que Ele quer te mostrar. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. O Espírito Santo está com você, guiando cada passo. 7. A capacidade de orar no Espírito. Você já experimentou momentos em que as palavras pareciam faltar, mas mesmo assim sentiu uma conexão profunda com Deus em oração? Ou já se encontrou em uma situação onde não sabia como orar, mas algo dentro de você clamava ao Pai de uma maneira que transcendia a linguagem humana? Essas são experiências poderosas da oração no Espírito, um dos sinais mais marcantes da presença do Espírito Santo em sua vida. A Bíblia nos fala sobre isso em Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Quando o Espírito Santo habita em você, ele não apenas te guia em oração, mas também ora através de você. Isso significa que mesmo quando você não consegue encontrar as palavras certas, o Espírito Santo está ali, intercedendo por você de acordo com a vontade de Deus. Ele traduz os gemidos do seu coração em orações poderosas que alcançam o trono da graça. A oração no Espírito pode se manifestar de várias formas. Às vezes, é uma sensação de profunda conexão com Deus, onde você sente sua presença de maneira tangível. Outras vezes, é uma oração em línguas, um dom espiritual que permite ao crente orar em uma língua desconhecida, mas que é entendida por Deus. Independentemente da forma, o que importa é que a oração no Espírito é uma expressão direta da sua comunhão com Deus, guiada pelo Espírito Santo. Essa capacidade de orar no Espírito é um presente incrível, especialmente nos momentos mais desafiadores da vida. Quando você está enfrentando uma crise, uma perda ou uma decisão difícil, o Espírito Santo te capacita a orar de maneira que vai além do seu entendimento. Ele te conecta com o coração de Deus, trazendo clareza, paz e direção. Além disso, a oração no Espírito fortalece sua fé. Quando você ora no Espírito, está se alinhando com a vontade de Deus, mesmo que não compreenda completamente o que está acontecendo. É como se o Espírito Santo estivesse te dizendo: confie em mim, eu sei o que você precisa, mesmo quando você não sabe. A oração no Espírito também é uma arma poderosa na batalha espiritual. Em Efésios, capítulo 6, versículo 18, Paulo nos exorta a orar no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Isso porque a oração no Espírito tem um poder sobrenatural de romper barreiras, derrubar fortalezas e trazer vitória nas áreas mais difíceis da vida. Mas como você pode desenvolver essa capacidade de orar no Espírito? Primeiro, é importante buscar uma vida de intimidade com Deus. Quanto mais você se aproxima dele, mais sensível você se torna à voz do Espírito Santo. Segundo, esteja aberto aos dons espirituais, incluindo o dom de línguas, se for da vontade de Deus para você. E por fim, pratique a oração no Espírito regularmente, mesmo que no início pareça estranho ou desconhecido. Lembre-se, a oração no Espírito não é sobre performance ou eloquência, é sobre conexão. É sobre permitir que o Espírito Santo ore através de você, alinhando seu coração com o coração de Deus.
E quando você faz isso, experimenta uma profundidade de comunhão que transforma não apenas suas orações, mas toda a sua vida. 8. A unção para testemunhar. Você já se sentiu impulsionado a compartilhar sua fé com alguém, mesmo que não soubesse exatamente o que dizer? Ou já experimentou uma conversa onde as palavras fluíram de maneira tão natural e poderosa que você sabia que não era você quem estava falando, mas o Espírito Santo agindo através de você? Esses são momentos em que a unção para testemunhar se manifesta, um dos sinais mais claros da presença do Espírito Santo em sua vida. Jesus prometeu isso aos seus discípulos em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa promessa não era apenas para os discípulos daquela época, é para todos os que creem em Cristo hoje. Quando o Espírito Santo habita em você, ele te capacita a ser uma testemunha poderosa do amor e da verdade de Deus. A unção para testemunhar não é sobre ter todas as respostas ou ser um especialista em teologia. É sobre permitir que o Espírito Santo use sua vida, suas palavras e suas ações para impactar aqueles ao seu redor. Ele te dá a coragem para falar, a sabedoria para responder e a sensibilidade para perceber as necessidades das pessoas. Você já notou como, às vezes, as palavras certas simplesmente aparecem em sua mente quando você está compartilhando sua fé? Ou como uma situação que parecia casual, de repente, se transforma em uma oportunidade para falar de Jesus? Isso é o Espírito Santo agindo, abrindo portas e preparando corações. A unção para testemunhar também se manifesta através do testemunho pessoal. Quando você compartilha o que Deus fez em sua vida, as transformações, as vitórias, até mesmo as lutas que Ele te ajudou a superar, o Espírito Santo usa sua história para tocar o coração dos outros. Seu testemunho é único e o Espírito Santo o usa de maneiras que você nem imagina. Mas a unção para testemunhar vai além das palavras. Ela também se expressa através das ações. Quando você vive uma vida de amor, compaixão e integridade, as pessoas ao seu redor começam a ver Cristo em você. O Espírito Santo te capacita a ser um reflexo do caráter de Jesus, e isso é um testemunho poderoso em si mesmo. E o que acontece quando você se sente inseguro ou despreparado? É aí que a unção do Espírito Santo se torna ainda mais evidente. Ele te lembra que não é sobre a sua capacidade, mas sobre a dele. Como Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. A unção para testemunhar também te conecta com outros crentes. Quando você compartilha sua fé, você se torna parte de uma rede de testemunhas que juntas estão espalhando o Evangelho até os confins da terra. E o Espírito Santo é quem te une a essa missão, dando a você o poder e a direção necessários. Se você deseja experimentar mais dessa unção para testemunhar, peça ao Espírito Santo que te encha diariamente. Esteja aberto às oportunidades que Ele coloca em seu caminho e confie que Ele te guiará em cada conversa, cada gesto e cada ação. Lembre-se, você não está sozinho nessa missão. O Espírito Santo está com você, capacitando você a ser uma testemunha poderosa de Cristo. 9. A sensibilidade à voz de Deus. Você já sentiu uma pequena voz interior te guiando em uma decisão ou uma impressão clara em seu coração que parecia vir diretamente de Deus? Esses são momentos em que a sensibilidade à voz de Deus se manifesta, um dos sinais mais profundos da presença do Espírito Santo em sua vida. Jesus disse em João, capítulo 10,
versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quando o Espírito Santo habita em você, ele te capacita a reconhecer e discernir a voz de Deus, mesmo em meio ao barulho do mundo. Essa sensibilidade não é algo que você desenvolve por esforço próprio. É um dom do Espírito que te conecta intimamente com o coração do Pai. Mas como a voz de Deus se manifesta? Ela pode vir de várias formas. Através de uma paz interior que confirma uma decisão, de uma passagem bíblica que parece saltar aos seus olhos, de um conselho sábio de alguém que caminha com Deus, ou até mesmo de uma impressão clara em seu espírito. O Espírito Santo fala de maneiras únicas e pessoais, sempre alinhadas com a palavra de Deus e com o seu caráter. A sensibilidade à voz de Deus começa com a intimidade. Quanto mais tempo você passa em oração, meditação na palavra e adoração, mais você se torna sintonizado com a frequência da voz de Deus. É como ajustar um rádio para captar a estação certa. Quanto mais você se aproxima dele, mais clara se torna a sua voz. O Espírito Santo também te ajuda a discernir quando é Deus quem está falando e quando são apenas seus próprios pensamentos ou influências externas. Ele te dá uma paz que confirma a direção certa e uma inquietação saudável que te alerta quando algo não está alinhado com a vontade de Deus. Um exemplo bíblico poderoso disso é a vida de Samuel. Quando ele era jovem, Deus o chamou durante a noite e ele não reconheceu a voz do Senhor de imediato. Foi preciso a orientação de Eli para que Samuel entendesse quem estava falando com ele. Da mesma forma, o Espírito Santo te ensina a reconhecer a voz de Deus, muitas vezes através de mentores, líderes espirituais ou da própria palavra. A sensibilidade à voz de Deus também se manifesta na obediência. Quando você ouve a voz de Deus e responde com fé, mesmo que a direção pareça incomum ou desafiadora, você experimenta uma profundidade de relacionamento com Ele que transforma sua vida. A obediência não é apenas sobre seguir regras, é sobre confiar no amor e na sabedoria de Deus, mesmo quando você não entende completamente o seu plano. E o que acontece quando você não tem certeza do que Deus está dizendo? É aí que a sensibilidade ao Espírito Santo se torna ainda mais crucial. Ele te ensina a esperar com paciência, a buscar confirmação na palavra e a confiar que Deus falará no momento certo. Como diz Isaías, capítulo 30, versículo 21. Seus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de você, dizendo: este é o caminho, andem nele. A sensibilidade à voz de Deus também te protege. Em um mundo cheio de vozes conflitantes, vozes de dúvida, medo, tentação e engano, o Espírito Santo te guia para a verdade. Ele te lembra das promessas de Deus, te encoraja em momentos de fraqueza e te alerta quando você está prestes a se desviar do caminho. Se você deseja desenvolver essa sensibilidade à voz de Deus, comece buscando uma vida de intimidade com Ele. Dedique tempo à oração, à leitura da Bíblia e à adoração. Peça ao Espírito Santo que abra seus ouvidos espirituais e te ensine a discernir a sua voz. E esteja disposto a obedecer, mesmo quando a direção parecer desafiadora. Lembre-se, a voz de Deus não é apenas para os profetas ou líderes espirituais. É para todos os que creem nele. E o Espírito Santo está com você, pronto para te guiar, te consolar e te direcionar em cada passo da sua jornada. 10. A capacidade de amar como Cristo amou. Você já se surpreendeu amando alguém de uma maneira que parecia ir além da sua capacidade humana? Talvez tenha sido um gesto de perdão em um momento de dor, um ato de compaixão por alguém que não merecia, ou uma paciência que persistiu mesmo quando tudo dentro de você queria desistir. Esses são momentos em que o amor de Cristo flui através de você, um dos sinais mais poderosos da presença do Espírito Santo em sua vida.
Jesus nos deixou um mandamento claro em João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Esse amor não é comum, é um amor divino, que só pode ser vivido quando o Espírito Santo habita em você. O amor de Cristo é radical. Ele ama os que são difíceis de amar, perdoa os que não merecem perdão e se doa completamente sem esperar nada em troca. Esse tipo de amor não é natural para nós, é sobrenatural. E é exatamente isso que o Espírito Santo faz em sua vida. Ele te capacita a amar como Cristo amou, mesmo quando tudo dentro de você resiste. Um exemplo bíblico poderoso disso é a vida de Estevão. Em Atos 7, vemos Estevão sendo apedrejado até a morte por causa de sua fé. Mesmo em meio à dor e à injustiça, ele orou: Senhor, não lhes imputes este pecado. Esse é o amor de Cristo em ação, um amor que perdoa até mesmo os inimigos. E esse amor só é possível através do Espírito Santo. O Espírito Santo também te ajuda a amar de maneiras práticas no dia a dia. Ele te dá paciência para lidar com aquela pessoa difícil, compaixão para ajudar alguém em necessidade e humildade para servir sem buscar reconhecimento. Esse amor não é sobre sentimentos, é sobre escolhas, é sobre decidir colocar os outros em primeiro lugar, mesmo quando isso custa algo para você. E o que acontece quando você se sente incapaz de amar? É aí que o Espírito Santo entra em ação. Ele te lembra do amor que Deus tem por você, um amor incondicional, que não depende do seu desempenho ou merecimento. Quando você experimenta esse amor, ele transborda naturalmente para os outros. Como diz 1 João capítulo 4, versículo 19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. A capacidade de amar como Cristo amou também transforma seus relacionamentos. Quando você permite que o Espírito Santo ame através de você, seus laços familiares, suas amizades e até mesmo suas interações com estranhos são impactados. As pessoas começam a ver Cristo em você, não porque você é perfeito, mas porque o amor dele é visível em suas ações e atitudes. Mas esse amor não é apenas para os outros, ele também transforma você. Quando você ama como Cristo amou, você experimenta uma profundidade de alegria e propósito que o mundo não pode oferecer. Você descobre que o verdadeiro significado da vida não está em ser amado, mas em amar. Se você deseja desenvolver essa capacidade de amar como Cristo amou, peça ao Espírito Santo que encha seu coração com o amor de Deus. Esteja disposto a se render à sua direção, mesmo quando isso for desafiador. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. O Espírito Santo está com você, capacitando você a amar de uma maneira que transforma vidas e glorifica a Deus. Conclusão. Chegamos ao final desta jornada incrível, onde exploramos os sinais poderosos que revelam a presença do Espírito Santo em sua vida. Desde a transformação de suas prioridades até a capacidade de amar como Cristo amou, cada sinal é uma prova de que Deus está ativamente trabalhando em você, moldando seu coração e guiando seus passos. Se você identificou algum desses sinais em sua vida, celebre. Isso significa que o Espírito Santo está presente, agindo e transformando você de dentro para fora. E se você ainda não percebeu todos esses sinais, não se preocupe. O Espírito Santo está sempre em movimento e ele nunca para de trabalhar naqueles que o buscam de todo o coração. Agora, quero fazer um convite especial para você. Se este vídeo tocou seu coração e você sentiu a presença do Espírito Santo falando com você, comente abaixo: Espírito Santo, transforma-me. Essa simples frase é um compromisso de fé, um sinal de que você está aberto para receber mais da ação do Espírito em sua vida. E se você ainda não é inscrito no canal,
Não perca mais tempo. Clique no botão de inscrever-se e junte-se a esta comunidade de fé. Aqui, buscamos crescer juntos, aprender mais sobre Deus e encorajar uns aos outros na caminhada cristã. Sua inscrição não apenas fortalece este ministério, mas também ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas que precisam de esperança e direção. Não se esqueça de curtir este vídeo e compartilhá-lo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Você nunca sabe como uma simples ação pode impactar a vida de alguém. E se você já é inscrito, deixe um comentário dizendo: já sou parte desta família. Quero celebrar sua participação e agradecer por fazer parte desta jornada. Antes de finalizar, quero te lembrar de algo importante. O Espírito Santo não é apenas um conceito teológico. Ele é uma pessoa real que deseja se relacionar com você de maneira íntima e transformadora. Tudo o que falamos hoje, a mudança de prioridades, o desejo por comunhão, a sabedoria, o amor, tudo isso é possível porque o Espírito Santo está com você todos os dias. Então, antes de sair, reserve alguns momentos em silêncio. Feche os olhos, respire fundo e permita que a paz do Espírito Santo envolva seu coração. Agradeça a Deus por tudo o que Ele tem feito em sua vida e peça que Ele continue guiando seus passos. E lembre-se, você não está sozinho. O Espírito Santo está com você agora e sempre. Que a paz de Cristo esteja com você e até o próximo vídeo.